maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como sempre, bem atrasada, não é? Mas cá estão as sugestões do mês de Fevereiro. Então, este mês não vamos ter filmes porque não vi assim nenhum filme que achasse que valesse a pena estar aqui. Portanto, vou falar antes de 2 documentários que eu vi na Netflix, não é? Como é de costume. E o primeiro chama-se O Impostor do Tinder. E eu escolhi este documentário para começar o vídeo porque eu fiquei pasmada com o documentário, porque é realmente uma coisa chocante que eu nunca tinha visto nem nunca tinha pensado. Então, para começar, eu nunca usei o Tinder. Sei mais ou menos como é que aquilo funciona, mas nunca usei. Acho que é uma aplicação um bocado triste de se ver enquanto seres humanos que nós somos, aquilo que nós nos tornamos, de termos que precisar de uma aplicação e de telemóveis para nos relacionarmos uns com os outros. Mas pronto, respeito quem usa, como é óbvio. Principalmente quem vive em cidades, é cada vez mais difícil contactar com pessoas e pronto, no sentido de relacionamento. Então, pronto, foi uma plataforma que veio basicamente facilitar a vida às pessoas, mas na minha opinião acho que veio um bocado estragar porque as pessoas deixaram de ter aquela coisa de se relacionarem pessoalmente e tentarem conhecer uma pessoa pessoalmente primeiro antes de terem aquela intenção de relacionamento. Mas whatever, não é sobre isso que eu vou falar. O documentário que eu vi do Impostor do Tinder retrata basicamente uma burla, porque é um homenzinho que anda por aí ainda, porque o documentário é real, e é um homenzinho que anda por aí a enganar pessoas, não é? Agora vai enganar menos gente porque fizeram um documentário da Netflix, mas enganou imensa gente e o gajo tornou-se tipo, não sei se tornou milionário, mas vivia tipo na boa, estava mesmo a vivê-las, do tipo, ele gastava $20.000 em 3 dias em festas em Ibiza, à custa das pessoas que lhe emprestavam dinheiro. Porque basicamente ele enganava mulheres, e não só pelo que eu percebi, mas pronto, maioritariamente mulheres no Tinder, dizia que estava apaixonado por elas, no primeiro encontro levavas num avião privado, hotéis de 5 estrelas, e elas acreditavam piamente que o homem era tipo milionário, não é? Qualquer pessoa acreditava. E então, passados uns tempos, ele inventava lá um esquemazinho a dizer que precisava de dinheiro porque se ele usasse o cartão de crédito dele, os inimigos dele vinham apanhá-lo, tipo, uma cena bem estúpida, mas ok. E as mulheres emprestavam-lhe dinheiro, até que há uma, acho que é norueguesa, que deve ao banco $250.000 porque ela fez hipotecas atrás de hipotecas para lhe emprestar dinheiro. Eu sei que isto parece bem estúpido, pelo menos para mim parece-me, porque eu nunca na vida emprestava dinheiro assim a uma pessoa que eu não conhecia bem, e mesmo pessoas que eu conheço bem, eu acho que não emprestava assim tanto dinheiro, portanto é um bocado estúpido. E as pessoas, quando elas expuseram este caso, que foi inicialmente num jornal norueguês e depois pronto, tornou-se um bocado maior, houve imensa gente a criticá-las, porque não foi só uma, a dizer que elas foram burras e não sei o quê, e opá, na verdade foram, mas coitadas, tipo, a culpa não é delas, quem está mal aqui é o homenzinho. Eles acabaram por o apanhar graças a uma rapariga que conseguiu dizer à Interpol onde é que ele estava. No entanto, ele foi preso durante 5 meses porque andava com passaporte falso e após 5 meses, tipo, ele foi libertado. É esta a triste realidade, porque na verdade ele fez um crime perfeito. Isto até é assustador porque pode dar ideias a pessoas. Porque ele pedia dinheiro, elas emprestavam, ou seja, não há ali nenhum crime porque elas eram porque quiseram, ele não os obrigou. E é isso, basicamente o documentário anda à volta disto, mas é interessante, se quiserem ver, eu por acaso curti bem, também já estava a ouvir falar sobre isso há imenso tempo e estava nos tops, portanto vi e aconselho a ver. O outro documentário que eu vi chama-se Os Últimos Dias e tenho a dizer que foi dos documentários mais fortes e chocantes que eu vi sobre a Segunda Guerra Mundial e eu já vi bastantes, porque pronto, me interesso muito por este tema e está na Netflix também e foi dos documentários mais fortes que eu vi porque mostra imagens que eu nunca tinha visto e que mexem muito comigo. Eu sei que há pessoas que dizem que não gostam de ver isso e não querem ver porque lhes faz impressão, mas eu acho isso, sinceramente, acho que são tretas e que, tipo, se as pessoas tiveram que passar por aquilo, acho que não nos custa muito ver o que aconteceu. O meu gato está a entrar. A sério? Ok, vamos ignorar esta aparição. O que eu estava a dizer, acho que se as pessoas tiveram que passar por os horrores que foram a Segunda Guerra Mundial, acho que não há grande justificação para as pessoas dizerem
não vou ver porque me faz impressão e não sei o quê. Tipo, a mim também me faz impressão, ok? Eu não sou uma psicopata, não gosto de ver coisas horríveis, essas coisas horríveis que aconteceram, pessoas que foram queimadas, pessoas que foram mortas de maneiras horríveis. Tipo, eu não gosto de ver isso, simplesmente eu acho interessante ver o que aconteceu, porque principalmente a minha cabeça não consegue aceitar que aconteceu, e mesmo eu já tendo ido a Auschwitz, eu não consigo acreditar ainda. É uma sensação muito estranha. Eu já fiz uma sondagem no meu Instagram para saber se interessavam ou não que eu fizesse um vídeo a falar sobre a minha ida a Auschwitz. Portanto, se quiserem, deixem nos comentários, porque eu ainda estou a pensar muito bem como fazer isso. Mas pronto, é uma coisa que mexe mesmo comigo e que o meu cérebro não consegue aceitar que aconteceu, porque tudo o que aconteceu à volta da Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração é algo que é completamente surreal e parece impossível ter acontecido. Mas pronto, em relação ao documentário, senão eu nunca mais me calo. O documentário o documentário vai dar o testemunho de várias pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e que estiveram em campos de concentração como Auschwitz, que para quem não sabe foi basicamente o pior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E são todos húngaros. As pessoas que falam no documentário falam que foram basicamente as últimas pessoas a serem enviadas para campos de concentração. Porque pronto, para quem não sabe, a Hungria foi dos últimos países a serem invadidos, e então estas pessoas foram das últimas pessoas a irem para os campos de concentração e já sabiam mais ou menos o que é que se estava a passar, mas é como aquela coisa de ninguém acreditava bem, porque é uma coisa tão macabra e parece tão impossível que a nossa mente se recusa a acreditar. Acho que o documentário está mesmo bem feito, os testemunhos estão impecáveis, as pessoas também foram procurar informações sobre os familiares deles, agora nos registros que eles têm lá em Auschwitz, não é? E pronto, falam sobre a experiência deles, contam a história deles. É chocante, é marcante, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ver. Passando para livros, o livro que eu vou aconselhar este mês chama-se Hábitos Atómicos, do James Clear, e basicamente este é um livro assim mais prático. Não tem nada a ver com histórias, nada disso. Tipo, é um livro extremamente prático que procura ajudar as pessoas a formarem hábitos novos que queiram formar, ou então a deixar de ter hábitos antigos que tenham e que acham que são maus. Eu confesso que no início achei assim um bocadinho repetitivo, mas o livro está muito bom e faz-nos pensar assim um bocado na nossa rotina e na nossa vida. Por exemplo, quando eu leio livros sobre romance ou histórias de pessoas, eu sou mais rápida a ler porque não tenho que pensar tanto, mas quando leio este tipo de livros, ou como o do Dalai Lama, que eu também já falei, eu tento assimilar mesmo o que estou a ler e pensar na minha vida e como é que isso pode mudar aquilo que eu estou a ler e aprender com o livro, porque é para isso que os livros servem. Pronto, e demora sempre um bocadinho mais a ler, e também foi por isso que demorei um bocadinho mais a fazer este vídeo, porque estava a acabar de ler. E basicamente isto mostra a importância dos pequenos hábitos e de ter pequenos hábitos e o que é que isso faz o que é que isso muda na nossa vida, basicamente. Porque há muita gente que desiste de dietas, por exemplo, que é o exemplo mais básico, porque as coisas não aparecem imediatamente e os resultados não aparecem imediatamente. E basicamente o livro explica que, apesar da nossa essência humana é querer resultados imediatos e fazermos uma coisa e queremos logo ver os resultados, as coisas não funcionam bem assim, e mostra a importância de termos hábitos pequenos, mas que se forem consistentes, mais tarde acabam por dar resultados. E uma das frases que eu gostei muito, que diz aqui, pronto, vocês sabem, eu não sei se sabem, não sei se já disse isto aqui, mas eu sublinho muito os livros quando estou a ler, frases que eu gosto. E uma das coisas que ele diz é: quando nada parece resultar, vou ver um cantoneiro martelar a sua rocha, talvez uma centena de vezes sem que surja sequer uma falha. Mas à 100ª martelada a rocha parte-se em duas, e eu sei que a culpa não foi daquele último golpe, mas todos os que foram dados antes. E pronto, isto basicamente resume a essência do livro, que é aquilo que nós fazemos ao longo do tempo. Se nós formos consistentes e bons e tentarmos sempre melhorar um bocadinho mais, e ele fala do melhorar 1% de cada vez, ao fim vamos ter resultados. Eu, não é o meu livro preferido, mas gostei bastante da forma prática como isto aborda coisas do dia-a-dia, e por acaso já pus algumas coisas em prática. Por exemplo, uma das coisas que é muito importante quando queremos
ter um hábito é torná-lo evidente, e torná-lo evidente é pôr as coisas à mostra. Por exemplo, se vocês quiserem beber mais água, que é uma coisa que eu tenho, que eu quero, eu ponho a minha garrafa em cima da secretária e torno basicamente esse hábito evidente, porque está à minha vista, ou seja, eu vou-me lembrar de beber água. Outra coisa é porem o livro na mesinha de cabeceira, se quiserem ler mais. Eu por acaso tenho ali, porque também não tenho mesinha de cabeceira, então também tenho na secretária. E basicamente terem as coisas que querem fazer à vista ajuda bastante a terem a formarem esses hábitos. E ao contrário também, quando querem deixar de ter um hábito, tirem as coisas que vos distraem e as coisas que vos estão a fazer ter esse hábito da vossa vista. Por exemplo, se têm um hábito extremamente obsessivo de jogar PlayStation, tirem a PlayStation da vossa vista. Mas eu também já tinha dado um bocadinho essa dica para estudar, e ele fala por acaso essa dica no livro, pronto, num sentido mais geral. Depois ele vai resumindo tipo assim nestes quadrinhos como criar os bons hábitos e várias maneiras que vocês podem usar. Pronto, e acho que é um livro bastante interessante. Não é aquele livro que vos dá propriamente prazer a ler, não é tipo uma história interessante, mas acho que é um livro mesmo fixe para lerem, mesmo para pensarem no que é que vocês estão a fazer e que se calhar podiam mudar na vossa vida. Passando para séries, eu vou falar de uma série incrível que eu estou a ver com a minha mãe, porque ainda não acabei, estou na 4ª temporada e pronto, a série tem 4 temporadas, que se chama Uma Grande Família. Também está na Netflix e é uma série sueca que está incrivelmente bem feita e muito realista. Tirou-me um bocado aquele preconceito, aquela ideia de que os suecos são mais inteligentes que nós e que são todos bem educadinhos, porque basicamente aquela série retrata uma família alargada, que para quem não conhece o termo, são basicamente quando duas pessoas se separam, têm filhos, depois a pessoa, imaginem, a mãe vai casar com outro homem e tem mais filhos, e esse homem já tinha filhos, ou seja, fica uma grande confusão de filhos. Então a série aborda uma família assim, gigante, e pronto, mostra os problemas deles desde o momento em que a mãe se separou do pai e casou com outro homem, pronto, e mostra a partir daí até lá para a frente. E acho que é uma série que está mesmo realista, juro, mostra tal e qual problemas que podem acontecer em todas as famílias, principalmente quando acontecem divórcios, e os problemas que há e que vêm do divórcio com os filhos. Imensos problemas, e ao mesmo tempo a maneira como eles os conseguem resolver ou não. E acho que é uma série que dá para ver assim mesmo rápido e mesmo fixe. Tipo, os episódios têm um tempo normal, não é? Tipo 45 minutos. Mas é uma cena que eu acho que é super interessante, principalmente para quem está em psicologia, juro, aquilo dá para analisar mesmo o comportamento humano, porque eu estava a ver a série e estou a ver com a minha mãe e achei que aquilo é mesmo o que acontece na realidade, mas que normalmente nunca se vê na televisão. Porque, assim, fala desde um miúdo que é hiperativo e desde má educação, que eu acho que no caso do que mostra em relação à mãe dos miúdos, acho que ela não tem propriamente a minha ideia de educação, porque, pronto, opiniões, não é? Então acho também interessante ver a perspectiva de cada um em relação à educação que ela dá aos filhos, depois a educação que o outro dá aos filhos. Eles têm educações um bocado diferentes, o que depois também despleta discussões, mas é uma série que eu achei super interessante de ver. Até agora, a única coisa que eu tenho a apontar à série é que trocaram de atriz na última temporada para uma personagem, e eu odeio quando fazem isso. Acho que é horrível, porque não consigo olhar para a atriz depois de ver 3 temporadas e achar que é a mesma personagem. E pronto, não gosto nada quando fazem isso nas séries, acho que estraga um bocado, mas pronto, estou a ver na mesma e a série está muito boa. Esqueci-me de dizer que agora na última temporada eles também tiveram um bebê com trissomia 21, que acho que é uma doença que não é muito falada, apesar de toda a gente saber e toda a gente conhecer. Por exemplo, o facto deles fazerem linguagem gestual ao mesmo tempo que falam para as crianças é uma coisa que eu nem sabia que se fazia e que não explica muito bem porque é que fazem, mas até me deu assim um bocado de curiosidade de ir procurar, porque não sabia que se fazia isso. E pronto, lá, tal como eu disse, aborda para além da trissomia 21, hiperatividade nos miúdos, e acho que é uma série também interessante por aí,
para além do facto de mostrar problemas reais da vida real que não se veem e que todas as famílias têm, porque todas as famílias discutem, quanto mais uma família alargada com crianças que estão no pai, que depois vão para a mãe, e que depois voltam para o pai, e que depois não querem ir para a mãe, ou não querem ir para o pai, e pronto, que é uma coisa muito chata nos divórcios para as crianças, na minha opinião, e que tem que ser levada com calma e com pensamento adulto, porque as crianças sofrem e depois isso vai repercutir-se na vida delas adulta. Isso vê-se também um bocadinho na série. Então também é uma maneira de fazer as pessoas pensarem sobre isso. E malta, é isto, porque eu este mês vi bastante coisa quando estive com Covid, mas acabei séries que já estava a ver e que sinceramente não gostei assim tanto, portanto não vou aconselhar. Portanto, as sugestões deste mês vão ser assim bem pequenitas. Também já não tenho muito tempo, não é? Porque já vim atrasada, portanto foram estas as sugestões de fevereiro. Espero que tenham gostado e beijinhos e até ao próximo vídeo.